boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto agora, eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela rádio Universal AM 810 de Santos, e você também nos vê pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir também pelo WhatsApp, 973350038 é o número, 973350038, e nas redes sociais, pessoal, não se esqueçam, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Quarta-feira, dia de falarmos aqui dos assuntos da saúde, relacionados com a saúde, com o bem-estar e com o comportamento, e para essa conversa de hoje, um time aqui que eu vou apresentar a partir de agora. Conceição Duarte, jornalista, apresentadora, escritora. Tudo bem, Conceição? Boa tarde. Tudo bem, Mauro? Boa tarde. Boa tarde a gente que fala. Estava com saudades e as meninas que vão participar. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Também com a gente é a Priscila Curry. Ela é paramédica, mora em Londres, trabalha em Londres. Tudo bem, Priscila? Oi, nossa, é muito legal falar com vocês de novo. É um grande prazer estar aqui. Obrigado pela presença mais uma vez. Também com a gente, Ana Michele Soares, jornalista, escritora, paliativista, autora do livro Contém Esperança e coordenadora da Casa Paliativa. Tudo bem, Ana Michele? Bem, um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado pela presença. E também a Lorena Soares, biomédica esteta, ela é especialista em saúde estética, criadora do método exclusivo de inserção de fios absorvíveis. A gente vai entender o que é isso daqui a pouquinho. Tudo bem, Lorena? Tudo jóia. Olá, pessoal. Boa tarde. Um prazer imenso estar aqui nesse programa incrível com essas mulheres maravilhosas, né? Inspiradoras. Muito obrigado, meninas. 12:02 agora, e nós vamos aqui para o nosso primeiro assunto. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou agora há pouco que a terceira dose da vacina contra o coronavírus começará a ser aplicada em idosos e imunossuprimidos, são as pessoas com baixa imunidade, a partir do dia 15 de setembro. Essa data foi escolhida porque, até lá, toda a população acima dos 18 anos de idade no Brasil terá sido imunizada com ao menos uma dose. Em todos os casos, a vacina usada para essa dose de reforço será a da Pfizer. E uma outra novidade, a partir do dia 15 também, começará a redução do intervalo entre as vacinas da Pfizer e também da AstraZeneca, de 12 para 8 semanas, como acontece no Reino Unido. E, por falar no Reino Unido, eu vou começar com a Priscila Curry, com esse primeiro tema aqui, sobre essa questão aqui da terceira dose, que o governo anunciou que terá início a partir do dia 15 de setembro, porque essa é uma possibilidade também que isso também pode ocorrer também a terceira dose no Reino Unido, não é, Priscila? E aqui no Brasil, com um tremendo desafio, não sei se é igual aí, né? Aqui nós temos 25% da população vacinada com 2 doses, 50% da população vacinada com 1 dose, e a gente vai, a partir do dia 15 de setembro, para a terceira dose, para esse grupo específico, né? Então, são 3 situações completamente diferentes. Tem muita gente precisando tomar a segunda e a gente já vai para a terceira daqui menos de um mês, né? Como é que está aí? Então, aqui é exatamente igual. A gente vai começar a dar a terceira dose a partir de setembro e vai ser a mesma coisa que aconteceu com a primeira dose. Como você falou, primeiramente pessoas de grupo de risco e pessoa da área da saúde também. Então, também espero ser oferecida a terceira dose. Eu tomei a Pfizer, então estou doida para tomar a terceira dose, porque eu estou vendo o problema que a Delta está causando aqui e como que a Delta escapa um pouco das vacinas, né? Então, eu até falei com uma amiga minha outro dia, eu falei, cara, eu não vejo a hora de tomar minha terceira dose, porque eu tomei a minha segunda dose em março, então já tem aí mais de 6 meses, então já estou doida para tomar. A Delta, foi a Delta que está causando essa pressa, tá? Porque as nossas vacinas estavam sendo dadas no intervalo de 12 semanas. No início, começou em 3 semanas, né? Assim que a gente começou a vacinar em dezembro, do ano passado, eram 3 semanas de intervalo. Mas aí a gente começou a perceber que após uma primeira dose, o resultado da vacina contra a Covid grave já era excelente. Então, eles falaram, não é justo uma pessoa estar voltando para a segunda dose, quantos milhões ainda esperam para a primeira dose. Então, eles espaçaram aí para 12 semanas. Então, é isso que vem acontecendo. Chegou a variante Delta e agora a gente está aqui com um problema,
porque a variante Delta ela reduziu a eficácia da vacina e mais pessoas estão ficando com problema, principalmente as pessoas idosas, onde o sistema imunológico do idoso ele não é igual ao sistema imunológico de uma pessoa de 30 anos, né? Quando a gente é mais jovem, o nosso sistema imunológico é mais novo, é mais vivo, né? Ele reage bem, ele tem uma resposta boa, ele dura mais. O idoso, mesmo que tenha sido vacinado com as vacinas comprovadas e aceitas pela Organização de Saúde, tanto a daqui como a Anvisa daí, ele não vai manter aquela imunidade por tanto tempo quanto uma pessoa mais jovem. Então, é isso que nós estamos com medo aqui. Eu tenho medo que eu vá voltar a atender os idosos que vão começar a falecer de maneira rápida e assustadora, porque eu fiquei, como todos nós que trabalhamos na área da saúde, traumatizada de ter que lidar com tantas mortes em um plantão, assim, números surreais, e eu não quero viver isso de novo. Então, a vacinação é realmente prioridade. E aí a informação que se tem é que 90% ou 95% dos novos casos de coronavírus são com a Delta? É isso? Exato. Isso. Já chegou até 97%. E é o que eu falei, a Delta está pegando aqui, olha só, a maioria das pessoas que estão tendo complicações são as pessoas ainda não vacinadas. Aí você fala, poxa, mas no Reino Unido a gente já tem aí 90% da população acima de 18 anos com a primeira vacina e em torno de quase 80%, 77% das pessoas acima de 18 anos com a segunda dose da vacina. As vacinas que a gente usa aqui são Pfizer, Moderna e AstraZeneca. Você pensa assim, cara, mas isso não faz sentido. Por que vocês não estão tendo aí uma imunidade de rebanho, que foi uma coisa discutida muito, né? A Delta não está permitindo a imunidade de rebanho, porque, infelizmente, foi comprovado que você vacinado, você pode pegar a variante Delta e você pode passar adiante. Então, o que acontece? Essas pessoas que são vacinadas estão pegando a Delta e estão passando para as que não são vacinadas. Então, está acontecendo aqui uma pandemia entre os não vacinados. E eles estão lotando os hospitais, e eles estão causando problema. Em sua maioria, pessoas mais jovens, porque, obviamente, as pessoas mais velhas já tiveram a segunda dose. Então, a gente está correndo atrás aí, tentando entender o que está acontecendo, e está complicado. E por isso que eu falo nas minhas redes sociais, né, tanto no Instagram quanto no Facebook, Priscila Paramédica Londres, eu falo, gente, vamos ficar com calma, a gente vai conseguir vencer. Eu não tenho dúvidas que a gente vai passar por essa crise mundial, dessa pandemia, mas a gente tem que ter calma, a gente tem que, né, vacinar, se cuidar, e a gente consegue sair dessa. Ana Michele, calma e consciência, né? Trazer para os postos de saúde, Ana Michele, essas pessoas que não tomaram ainda nada, e aquelas que tomaram a primeira e não voltaram para a segunda, e é o que eu destaquei aqui, 25% da população brasileira só com as 2 doses, com um esquema vacinal completo. É chocante, né? Chocante mesmo. Até eu faço parte do grupo de risco, né? Até vou me apresentar e falar que eu sou uma paciente oncológica, eu faço tratamento há 10 anos, sem parar. Então, eu estou dentro desse grupo de risco, de imunossuprimido, e eu vejo que até dentro da minha categoria, né, tem uma resistência ainda, e é curioso porque amanhã é o meu dia de tomar a segunda dose. E eu já recebi a mensagem. Então, quer dizer, as pessoas são avisadas, elas não estão indo vacinar por questões que não fazem sentido nenhum, assim, né? Então, eu até faço um apelo para, principalmente, quem é do grupo de risco, que se conscientize disso, né, para a gente conseguir se proteger e viver melhor, né, gente? Pelo amor de Deus, né? É tão óbvio que a gente precisa se proteger que é até insano a gente ter que discutir o porquê que as pessoas não estão indo vacinar, assim, para mim me parece muito louco, né? Justo eu que luto tanto para viver bem, para tentar, né, driblar os desafios do câncer, imagina, né? A gente ter que pegar uma outra doença e ter que conviver com isso e acabar perdendo a vida por causa de um fator que nem tem a ver com a própria comorbidade da pessoa, né? Então, espero agora, que as pessoas explica uma coisa. Você chamou atenção aí agora dizendo que você foi avisada. Você recebeu uma mensagem que amanhã é o seu dia de voltar para o posto de saúde para tomar a segunda dose. Isso é uma novidade, essa mensagem? É um SMS, é isso? Eu não recebi. Não sei, assim, eu fiquei surpresa. Assim, eu recebi por e-mail e por SMS. Eu falei, caramba, eles querem mesmo que, né, eu não esqueça de jeito nenhum. Assim, então, eu fiquei surpresa e achei bacana. Assim, eu não sei exatamente qual é o sistema que faz isso. Eu não sabia que eu receberia essa mensagem. Isso em São Paulo? Aqui em São Paulo, São Paulo. isso.
Talvez pelo fato de você estar entre os imunossuprimidos, porque eu acho que, de uma maneira geral, Não alguém sei, tem essa informação? mas eu recebi e foi muito legal. Mauro, É um meu irmão recebeu também o aviso da segunda dose e ele não tem nenhum problema de saúde. É o Sim, pode cadastro falar, do Lorena. próprio sistema. É o cadastro da própria Prefeitura de São Paulo. Inclusive, se você baixar o aplicativo do Poupa Tempo, você acessa a sua vacina, o seu cartão online e agendamento. Inclusive, a gente foi informado ontem que foi adiantada para o dia 30, seria dia 7 de setembro, e agora já vai ser dia 30 de agosto, pelo aplicativo do próprio sistema de São Paulo. Então, eles estão, se você cadastrou certinho, colocou seu e-mail, seu telefone, eles estão emitindo esse alerta para conseguir. Achei muito interessante também. Eu achei curioso, Lorena, nem todo mundo pode estar no cadastro, de repente, enfim, não é todo mundo que está recebendo. Eu, na verdade, eu tive um problema, eu trouxe aqui, eu acabei relatando. Eu tomei Coronavac e eu fui verificar depois nos aplicativos e a informação é que eu tinha sido vacinado com a AstraZeneca. E, enfim, eu tive que correr atrás da correção, então... você vê, é outra vacina, o período de aplicação, o intervalo entre a primeira e a segunda é outro, porque para a Coronavac são 21 dias, para a AstraZeneca são 8 semanas. Enfim, tive que ir atrás dessa correção, foi feito, mas você vê, então tem problemas e acho que nem todo mundo acaba sendo informado como deveria por questões como essas, né? Sim, o cadastro atualizado também. Né? Acho que a atualização de cadastro. Sua observação, então, Lorena, sobre essa terceira dose, é o desafio que a gente enfrenta aí de chamar para a segunda também aqueles que ainda não tomaram. Olha, por coincidência, nesse grupo, Ana Michele, eu também, paciente oncológica, estou 2 anos de câncer de mama, curada, mas faço todo o acompanhamento. Fui vacinada com a vacina da Pfizer também, né? E aí, a minha experiência é que a questão do imunossuprimido, que a Priscila comentou muito, né? Realmente a gente não tem um sistema imunológico tão forte quando a gente está mais velho. Inclusive, eu estou na menopausa devido às medicações. Isso atrapalha completamente a nossa produção de anticorpos. E eu sou favorável, sim, dessa terceira dose para essas pessoas, porque não é sobre vacinar, é sobre produzir anticorpos. Se essas pessoas não produziram ainda, elas continuam na zona de risco. E eu tenho uma experiência particular, né? Eu trabalho com saúde estética, mas antes disso eu sou biomédica. E por ser biomédica, eu estudo muito o sistema imunológico, a parte de suplementação. E eu tive uma experiência incrível. Eu tenho um laboratório na clínica que eu faço a testagem. A gente ajudou muito na pandemia, porque a estética ficou suspensa, mas eu abri, tenho uma equipe de biomédicos para a parte de exames. E eu consegui fazer o exame IgG e IgM antes de fazer a vacinação. Deu 0, negativo, e aí eu tomei a primeira dose da Pfizer, fiz suplementação, eu faço uso de vitamina D, tudo com orientação médica, né? Suplementação, vitaminas todas, refiz a minha dosagem e eu dei a produção de anticorpos. Isso na primeira dose, ou seja, é o que a gente está comentando aí. Nem sempre as pessoas estão produzindo os anticorpos necessários, não é sobre vacinar, não pode simplesmente vacinar e achar que está tudo bem e sair voltando, e a gente está vendo aí. A própria Priscila tem uma experiência enorme, né, sobre a variante Delta, que é mais ou menos isso, os imunossuprimidos não estão, né, e o vírus conseguiu, com essa capacidade enorme de RNA, replicar e modificou. Eu acho muito importante esse movimento, né, pró-vacina, no sentido de verificar se realmente os vacinados estão produzindo anticorpos, que eu acho que é a questão hoje que o nosso ministro anunciou. Que aí sim a gente consegue trabalhar. Então, eu falo muito isso nas minhas aulas, tudo não é sobre vacinar, é sobre produzir anticorpos. Então, precisa sim desse movimento. Achei interessante o tema e sempre a gente tem essa visão diferente, né, Ana Michele, de se cuidar, porque a gente sabe o que olhar para dentro. E as comorbidades, elas estão aí sendo expostas depois do vírus, né? Então, eu acho que você passou a mesma coisa que eu. Ano passado, quando começou a pandemia, todo mundo olha para você, mas você tem comorbidade, você tem que tomar cuidado. Eu falo muito, né? Talvez nós, eu não sei se todos concordam, por ter de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses fazer exame, talvez estamos melhores do que quem acredita não estar doente, está em casa acreditando que não tem nada, e aí é pego por surpresa por um oportunista. Então, é bem legal esse tema mesmo, gostei. Conceição Duarte, seu olhar sobre esse tema, você dizia também que alguém da família foi notificado para voltar para a segunda dose? Meu irmão foi, sim, notificado, e gente do meu trabalho também recebeu, e a gente está achando o máximo tudo isso, porque mostra que o sistema está atento, e é como acho que a Lorena falou, eu descobri há pouquíssimo tempo que atrás do seu cartão
da vacina tem o QR Code, aí QR você Code. se inscreve, e eu acho que é por meio disso que veio. Agora, nesse bololô todo de tanta confusão que a gente tem de informações cruzadas e más informações e tudo isso, veio também o seu caso, que é muito louco, né? Deve ter gente que até, se aconteceu, ficou bem quietinho, não sei lá na hora como é que resolveu, mas tem tanta gente que começa a escolher a vacina não acreditando na nossa, que foi a corona, né? Nós, coroas, tomamos a Coronavac. E eu estou muito bem, eu tomo todos os meus cuidados, eu tomei as 2 doses já, e a gente fica preocupada, né? Em saber se a gente deve tomar a terceira, se é necessário. Eu acho que é necessário, vou para a fila de novo e tomara que dê tudo certo. O que eu trouxe aqui, o que eu relatei e levei para as autoridades e fui até o posto de saúde para poder fazer a correção, assim, porque além da vacina estar errada, eu não tomei a AstraZeneca, tomei a Coronavac, o prazo é diferente, o intervalo entre uma e outra, e a data estava errada. A tudo data errado, que eu tomei, né? Tudo errado. Enfim, então aí se você fica esperando ali a mensagem, a notificação para você voltar na data X, não vai chegar, porque a data estava errada, ou vai vir no momento errado, enfim. Então, foi Mas, uma... Mauro, o lance está tão engraçado e a gente está tão engajado em ficar bem, em sair dessa coisa pavorosa que a gente está vivendo, que você está tão atento que você mesmo corrigiu e foi atrás e deu certo. Então, você vê que um precisa ajudar o outro, como no Japão, né? Tinha muito... o próprio povo foi voluntário para aplicar a vacina. Então, você vê que a gente tem que estar atento mesmo, não só nas vacinas, como em tantas outras coisas, né? Para depois a gente não se arrebentar, não dar nada errado por aí. Você fez muito bem de ir atrás e deu certo. Foi bom. Deu certo. Né? Muito estamos bem. aqui para contar a história. Até hoje estamos aqui. 12h17, seguindo com o programa Gente que Fala, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Afinal, hoje é quarta-feira, os nossos temas sempre relacionados com a saúde por aqui nesse dia. Muito bem, a variante Delta do coronavírus tornou-se a maior preocupação no combate à pandemia de Covid-19, mesmo entre países com ritmo avançado de vacinação. No Reino Unido, por exemplo, como destacou aqui já a Priscila, a variante responde por mais de 90% dos novos casos, até 97%, e os estudos recentes apontam que essa variante se espalha muito mais rápido, tem maior probabilidade de desencadear doenças mais graves nos não vacinados e tende a romper com mais facilidade as proteções oferecidas pelos imunizantes. Sobre tudo isso, a Priscila já tratou aqui. Um outro aspecto, Priscila, aí em Londres, a variante Delta ameaça a reabertura mesmo após a vacinação. Como é que está a reabertura aí? Aqui já não tem restrição para mais nada, nem de horários para o comércio, nem de limitação de público nos locais. Então, aqui a gente está sem restrição, mas eu só queria responder uma coisa que a Lorena falou. Aliás, realmente, mulheres maravilhosas aqui na live. Lorena, eu achei interessante quando você falou o teste para checar anticorpos, porque o nosso sistema imunológico, a maneira que a gente gera anticorpos, é muito complexa. É tão complexo que o sistema imunológico ainda não é totalmente conhecido. Então, às vezes, o que eu estou com medo pelo seguinte: muitas pessoas no Brasil estão achando que elas podem se vacinar e depois fazer um teste privado para checar a eficácia de vacina. E, na verdade, esse teste, mesmo que saia que você não tem anticorpos nenhum, não significa que a vacina não esteja te protegendo, porque certas partes do sistema imunológico eles só agem se eles forem, se eles tiverem ali um perigo imediato. Então, por exemplo, se você for fazer o teste de anticorpos e você não está com o anticorpos reagindo a nada, ele vai passar despercebido, porque ele não está agindo. Então, tem certos anticorpos que eles são muito poderosos, mas eles só aparecem para a briga quando tem aquele monstro lá para atacar. Então, muitas pessoas fazendo esse teste, falando que a vacina não presta, que meu sistema imunológico não está reagindo, e, na verdade, está, porque esse teste não foi feito para checar a eficácia de vacina. Era só isso que eu aproveita. Não, legal, até já que entramos nesse tema, eu só fui testada porque eu tenho uma clínica, eu tenho treinamentos de alta performance e a gente faz toda sexta-feira, antes de qualquer curso, teste.
Então, coincidiu, eu não fui buscar, né? Coincidiu. E como eu estou recebendo vários alunos do Brasil todo, vários profissionais, então aconteceu muito de muitos positivar IgM, GG, e isso deu um bolo na nossa cabeça sobre ele estar contaminado ou não. E aí eu passei a observar que era períodos da vacina. Então, acredito que no período inicial, mas concordo plenamente, quando eu produzir anticorpos, significa que eu tenho acesso, que eu tenho essa memória, mas se eu não se negativou nesse exame, não significa que você não produziu anticorpos. Isso é bem legal. Obrigada, Priscila, porque para não dar essa confusão, não existe nenhum exame específico. Coincidiu de eu produzir muito rápido e alguns alunos profissionais também passaram pela clínica, porque eu tentei, Mauro, controlar isso. De alguma forma, eu tenho uma responsabilidade como profissional da área da saúde. Então, independente se eu dou treinamento na área de estética, eu sou professora coordenadora, eu não posso deixar tanto os meus clientes quanto meus alunos expostos. Então, a gente introduziu as testagens, isso bem antes, tá? 1 ano e meio antes, com o SWAB, com o GG e IgM. E aí eu comecei a dar meio que um nó na cabeça, porque começaram a positivar e não tinham sintomas. Aí eu fazia o SWAB, dava negativo. Mas o IgM e o GG às vezes dava positivo, e aí era por conta da vacina. Ah, sim, sim. Eu fiz Priscila. esse teste para checar se eu tive a doença, né? Antes de ser vacinada, eu fiz o teste para saber se eu tive a doença. Eu não tinha nada, então significa que eu não fiquei doente. Mas aqui a gente jamais faz depois de vacina para checar se a vacina está funcionando ou não, porque o teste não foi desenvolvido para essa finalidade. Mas, respondendo à pergunta, o Reino Unido está totalmente aberto, sem restrição nenhuma. Porém, aqui o uso de máscaras é obrigatório, por exemplo, em ônibus, metrô, locais hospitalares, né? Então, assim, é obrigatório. Porém, por exemplo, se você for numa boate, num bar, num restaurante, cabe ao restaurante pedir para as pessoas usarem máscara, mas eles não podem enforçar isso como lei, tá? Então, isso gera aqui uma confusão e eu não estou de acordo com isso. Eu acho que o governo deveria ter mantido o uso de máscara para locais fechados e aglomerados, mas eles falaram que fica a critério do dono do estabelecimento. Então, infelizmente, a gente está vendo aí aumento de casos devido a isso. A vida precisa voltar ao normal, gente. Eu falo, cara, não dá para ficar escondido em casa a vida toda por causa da pandemia, principalmente num país que já estamos aí com mais de 90% da população vacinada com a primeira dose, quase 80% com a segunda dose. A gente precisa colocar o pezinho para fora e voltar a viver, né? Plantando. Eu não saio já tem muito tempo, e dia 11 de setembro eu vou para um primeiro evento e eu vou ficar nesse evento porque vai ter muita gente lá. Eu vou ficar de máscara, mas não existe essa obrigação, o que me deixa um pouco triste, porque eu uso a minha máscara, mas se as pessoas todas em volta de mim estiver dançando e pulando sem máscara, eu também acabo correndo risco desnecessário. Então, é meio complicado essa questão. Cai naquela situação, né, Priscila? O dono de um restaurante, por exemplo, que permite que a pessoa entre sem a máscara. Aquela pessoa, às vezes, é resistente à máscara, ela só vai entrar se o dono deixar, e ele vai deixar porque ele precisa do cliente. É isso que está acontecendo. Problema econômico. Deve ser este o ponto, né? Mas vamos lá, mudando de assunto aqui, 12h24, é o seguinte, Conceição, o distanciamento social prolongado causado pela pandemia faz a gente rever conceitos e focar numa vida mais prática, menos vaidosa. Enfim, devagar a gente está voltando à vida normal, mas e agora, após tanto tempo em casa? Muitas pessoas têm passado pela chamada síndrome da gaiola, ou síndrome de gaiola, né? Que não é uma doença ou um transtorno mental, mas um estresse adaptativo que traz dificuldades emocionais para quem tem que voltar às atividades presenciais. Eu nunca tinha ouvido falar síndrome de gaiola. O que é? Conte para a gente, Conceição. Nem eu, para mim é a vingança dos passarinhos, dos papagaios, né? Alguma coisa assim. Mas é isso aí que a gente sente. Antes de falar um pouquinho disso, eu quero dizer para a Priscila que eu sou mó tiete dela, porque hoje acho que a brasileira que representa a gente no Reino Unido é ela. Ela está no Pânico, ela está no Estadão, eu ouço, assisto, eu sou fãzaça dessa menina desde que ela apareceu a primeira vez. Então, um beijo para você, um beijo para as duas colegas que estão aí falando com a gente, mas a Priscila é assim, ó, meu coração para você. Priscila, lindo o seu trabalho, e ela só do Sistema Nacional do Reino Unido da Saúde. Então, é para tirar o chapéu mesmo.
Um beijo enorme para você. E viva a Priscila, nossa brasileira no Reino Unido. Nossa. A brasileira. O uniforme do governo. Olha que lindo, olha. Maravilhosa, maravilhosa. Você é um grande barato e determinada, bacana é o seu trabalho. Um beijo, viu? Um beijo, obrigada. Sorte, muita sorte para você. E se cuida para não ficar nem um pouquinho doente, para você poder cuidar de todo mundo aí que passa pela sua santinha mão, tá bom? Eu acho assim, a gente fica triste por estar assim. Existem também estudos que dizem que por 21 dias, se você fizer alguma ação, algum regime, algum hábito, você acaba se acostumando. E a gente está há muitos 21 dias, né? Tem um ano e mais que meio nessa brincadeira de ficarmos presos, de não sair, de ter medo, de ter pavor. O que aconteceu com a gente foi muito medo, foi pavor, foi pior que uma guerra, porque na guerra a gente sabe que está todo mundo ali, né, lutando pela mesma coisa, só que dessa vez a gente estava lutando pela própria, o inimigo invisível, né? Vida, né? Mesmo se escondendo embaixo da maior pedra de todos os tempos, você não podia ficar num bunker, num negócio assim, porque até ali parece que o vírus estava falando, você está aqui, eu te peguei, e aí a gente morre. E então, esses hábitos todos foram mudando na gente. Eu já me peguei saindo daqui de casa, eu tenho um mini mercado pertinho daqui, eu saí de roupa, assim, de roupa como eu estou agora, eu estou com uma camisa, mas estou de short, né? Não pode mostrar, descalça e tal. Mas eu saí de sandália, de chinelo, e entrei no supermercado assim. Então, você começa a sair de pijama, como sai muita gente no Japão que não está nem aí, né? Mas eu já pus também um avental que eu cuidava do Orlando, do meu marido, eu comprei um avental assim de enfermagem, para imitar a Priscila, aí eu saía eu cuidava dele assim, e muitas vezes descia correndo para comprar alguma coisa e me pego assim até hoje. Então, a vaidade da gente ficou um pouquinho para o lado, sabe? E fazendo com que a gente repense na vida, mesmo porque a máscara também ajuda, né? Opa, pera. Eu tenho uma informação legal sobre esse movimento aí da mente, do comportamento. Depois, com a oportunidade, vamos lá, que aconteceu, que eu achei... Síndrome de gaiola. Quando ela retornar. Então, por muitas vezes as pessoas não querem sair e aconteceu muito, não sei se vocês conhecem, colegas, a zoodermia, um termo interessantíssimo. O fato da gente estar fazendo muita live, muita entrevista, assistindo muita aula, a gente está olhando para o rosto o tempo todo. Então, nesse momento, nesse 1 ano e meio da pandemia, eu recebi mensagens, assim, às vezes meia-noite, que eu tenho acesso a todos os meus clientes e pela rede social, tudo. Tipo assim, doutora, eu estou derretendo. Nossa, doutora, eu não sabia o quanto eu estou enrugada. Nossa, minha boca está muito murcha. Por conta desse movimento da gente nunca se... Olha aqui, a gente está fazendo uma entrevista se olhando. Então, durante e aí, assim, eu achava muito engraçado. Não tem como eu abrir. Na época estava até fechado, muitas vezes. Mas eu queria que você me atendesse, porque eu não posso ficar assim, eu tenho que dar uma aula. E é muito engraçado. Uns não querem sair de casa, outros entram em pânico com a vaidade e começam a querer mudar. Então, foi um momento que eu mais tratei pele, que eu mais cuidei, mais harmonizei faces. Foi agora por conta desse movimento que aconteceu. Então, isso afeta muito o psicológico, muito interessante. Uns não querem sair de casa, outros ficam desesperados, porque estão se vendo todo dia. Aí, pode ver, academia, dieta, exercício físico, a parte de estética, capacidade corporal nunca foi tão procurada, por conta que as pessoas agora elas conseguiram se olhar, né? Pararam e se olharam para dentro de si e começaram a verificar. Então, tem esse movimento também bem interessante. Com certeza, eu já estou notando umas rugas na testa que nunca me incomodaram, agora me incomodam pra caramba. Porque eu fico me vendo fazendo os vídeos, a única coisa que eu vejo é a ruga na minha testa. Eu fico, cara, que é isso? Priscila, quando você vir ao Brasil, já está convidada para resolver esse problema. Ana Michele, se eu olhar sobre esse tema... Talvez eu enxergue de uma maneira diferente, porque convivendo com câncer há tantos anos, então eu já lido com a impermanência, eu lido com a finitude, eu lido com esses temas o tempo inteiro jogado na minha cara. Então, até no começo da pandemia, foi curioso, porque
eu já estava assim, meio adaptada, porque a gente que tem câncer, né, enfim, várias outras doenças, em especial pacientes que estão em cuidados paliativos, a gente já vive algumas restrições, né, algumas restrições de sair. A máscara, para mim, não era uma coisa tão, né, difícil de usar, porque eu já tinha que usar para ir no cinema, né, a gente não tem uma saúde que é possível você estar dentro de uma estrutura fechada com um monte de gente, porque qualquer coisa a gente pode pegar. Então, eu já via de uma forma diferente. Então, no primeiro momento, foi difícil, óbvio, né? Eu estava lançando o meu primeiro livro, estava viajando, estava fazendo um monte de coisa, estava super agitada a minha vida, e aí, de repente, eu tive que me ver fechada, sendo que eu estava numa fase de estabilidade da doença. E para o paciente oncológico, né, principalmente, quando a gente está com estabilidade da doença, a gente tem uma necessidade muito grande, a gente tem uma urgência maior de viver, de sair, de fazer as coisas. De repente, a gente estava bem e a gente tinha que ficar dentro de casa. Então, eu vi que teve quase um bug no sistema, assim, dos pacientes, porque era difícil lidar com isso, assim, né? E a outra coisa que eu notei, que eu achei curioso, enfim, né, na minha rede social, eu comecei a receber muitas mensagens de pessoas absolutamente saudáveis e que elas estavam paralisadas na vida porque elas diziam assim, eu marquei o meu casamento, eu marquei a minha viagem, e agora que eu não vou conseguir realizar, nada mais faz sentido na minha vida. E aí eu comecei a observar o quanto as pessoas elas estavam vivendo um vazio existencial absoluto, assim, né? De que você tem que, você só vai estar vivo, você só vai se sentir pertencendo à existência se você realizar aquele objetivo. Então é engraçado como as pessoas elas não conseguem fluir com a impermanência. E as coisas acontecem, né? Para mim aconteceu o câncer e eu tive que ressignificar toda a minha vida, né? Tipo, fui diagnosticada com 28 anos de idade, uma idade em que a gente está, né, tentando garantir coisas e tentar colocar muitos sonhos na planilha, e de repente vem um câncer, a impermanência, né, jogando na minha cara que a gente não tem controle de nada. E aí, de repente, toda a humanidade estava vivendo exatamente o que para mim já era um lugar comum, assim, né, de lidar com finitude, de lidar com doença, de lidar com medo, né, o medo de piorar, o medo do que vai acontecer com o meu tratamento. E eu vi que as pessoas saudáveis, ou seja lá, como vocês entendam saúde, elas deram uma bugada no sistema porque, de repente, nada tinha controle. E aí, ficar em casa, né? Eu acho até um paradoxo, porque se a gente fala antes da pandemia, as pessoas falavam assim, eu quero ficar em casa, meu Deus, quero descansar, não sei o que lá. E aí, de repente, elas estavam vivendo isso e estava tudo horrível também, assim. Então, esse é o problema. Então, poxa, você não queria estar em casa, você não queria ter mais tempo com a sua família. Então, todo mundo teve que se ajustar a essa nova demanda de vida. E aí também não estava bom. Então, o que é, né? As pessoas estão saudáveis mesmo, assim, né? Antes, durante e agora. Não sei. Os seres humanos precisam ser reinventados. Acho que é por aí, né? Porque é o paradoxo que você falou. As pessoas queriam descansar em casa, ficaram em casa e agora não está bom, né? Então, eu não sei. Assim, parece que nunca está suficiente, assim, né? A vida. Então, eu penso que a pandemia convidou a gente para muitas reflexões existenciais mesmo, assim, né? O que a gente está fazendo aqui? O que a gente está fazendo com o nosso tempo? O que é prioridade para a gente? Será que a minha prioridade é a ruga na minha testa? Então, talvez não seja nesse momento, assim, né? Por mais Nossa, que a gente... me sinto insignificante. Você... Não, mas é exatamente... Cara, você primeiro quero te mandar um abraço virtual, porque você realmente... Você fica assim, caraca. Mas... o que você falou, a saúde mental das pessoas, eu acho que focou o quanto a gente não tem noção de como a gente perde a oportunidade de apreciar os pequenos detalhes da vida. A gente acaba perdendo o foco, porque, primeiramente, que a maioria de nós ficamos horas e horas e horas no telefone, olhando a vida de outra pessoa. Todo mundo tem uma vida perfeita na internet, né? Assim, todo mundo tem uma vida perfeita, todo mundo tem um relacionamento perfeito, todo mundo tem um cachorro mais bonito, é sempre isso. E as pessoas não vão postar as imperfeições. Então, a gente ficou ainda mais sugado nessa vida artificial da internet e começa a comparar a vida que a gente tem com aquela vida perfeita daquela amiga que você nem conhece, que tem tudo, e, na verdade, é tudo só para mostrar. Então, eu acho que colocou assim, uma lupa num problema que a gente já vinha vivido, mas agora nunca esteve tão óbvio, né? E os pacientes com câncer aqui,
sofreram e sofrem muito. Muitos pacientes aqui não puderam ter os tratamentos adequados. Pacientes com câncer agressivos, por exemplo, câncer pancreático, que é um câncer que tem aí se não for tratado imediatamente, a pessoa tem meses, simplesmente não houveram tratamento. Eles foram falando, olha, eu sinto muito, mas não vai dar tempo da gente tratar o seu câncer. Então, foi só paliativo, sabe? Não teve nenhuma opção de vamos tentar lutar. Foram pacientes, porque eu tenho amigos em várias áreas. Uma grande amiga minha trabalha como enfermeira oncológica e ela me ligava chorando, porque ela falava, Pri, eu não estou aguentando, porque os pacientes de câncer estão sendo deixados de lado. E isso, Reino Unido, né? A Inglaterra. Então, é muito, berço dos muito cuidados difícil. paliativos, né? Por acaso, assim. Agora, para a gente ouvir a Conceição Duarte de novo, a conexão dela caiu, ela voltou, já tem um tempinho e está só ouvindo a gente aqui. Vamos lá, Conceição, para a gente terminar esse tópico e passar... A gente tem um intervalo ainda para fazer, vamos lá. Maravilhoso o depoimento dessa mulher que fala com o coração, com a vida dela. O que eu tenho mais para falar? Ela conseguiu colocar toda a vivência dela naquilo tudo que a gente passa também, e esse medo constante que ela viveu e vive, e que, se Deus quiser, ela já está aí há 10 anos contando essa história, ela vai vencer, porque ela deve ter muita força de vontade. E é isso, é isso que eu acho. Eu acho que mudou um pouco a moda, as roupas estão mais soltas, mudou a forma da gente viver, só não muda mesmo a essência gananciosa e filha da mãe do ser humano, que na rua ainda é mesquinho por um lugar, ele não entende que você passa num cruzamento e é vez de cada um, sabe? Então andam na rua ainda metendo a buzina, um pouco histéricos, nervosos, mas eu acho que isso tudo também é parte da gente, dos terráqueos, né, que vivemos aqui, e que a gente tem que aprender a cada instante, a cada segundo, e não sei ainda se a pandemia nos ensinou, porque, como ela disse, a gente nunca está feliz. O ser humano é mutante, ele é cheio de novidade. Quando ele conquista, eu quero um computador novo, quando eu comprar, aí eu quero um outro negócio, quando eu comprar, eu quero um outro. Então, a gente é sempre assim. E é normal. É isso. Isso sem falar, a Conceição Duarte, do ponto que chegamos em relação à polarização política. As pessoas brigando no meio dessa pandemia porque entendem X ou entendem Y, amizades sendo desfeitas, parentes brigando. Pois é. A gente não sabe nem como é que vai ser a próxima reunião de Natal, se as pessoas vão estar aí de bem com a vida. Poder... Pois é, isso é uma judiação, mas o ser humano está aí para viver essas experiências e Deus deve falar lá em cima, meu Deus, eu errei. Ele mesmo fala, meu Cristo, eu errei. Fazendo os humanos, ele deu uma pisada na bola. 12h38, a gente precisa ir para o intervalo, estamos aqui bem atrasados nisso, mas a gente volta rapidinho para a sequência aqui da nossa conversa. Até já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. Faltando 21 minutos para 1, de volta com o programa Gente que Fala, pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Hoje, quarta-feira, os assuntos todos relacionados com a saúde, com o bem-estar e também com o comportamento. Lorena Soares, vamos falar do seguinte: a biomedicina estética foi aprovada como uma nova área na biomedicina em 2010. Essa habilitação foi um triunfo tanto para os profissionais da área quanto para o setor de beleza como um todo, que passou a contar com profissionais com grande conhecimento do corpo humano. E desde então, a biomedicina estética é um setor em constante evolução, com procedimentos e técnicas em aprimoramento, como, por exemplo, o método de inserção de fios absorvíveis, esse método criado por você, Lorena Soares. Como é que funciona? O que vem a ser? Então, que bom, obrigada. Eu gostaria de falar até sobre isso, né? Eu vim para a biomedicina estética porque eu acredito que a medicina, paramédico, todo mundo trata com a doença. Eu queria ir para a área minha, não lidando com o doente, e sim com alguém saudável e que eu poderia ajudar
essa pessoa continuar saudável. Então, a minha experiência hoje na saúde estética, que eu até falo, eu sou saúde estética, é sobre resgatar a autoestima e não se transformar em alguém ou olhar uma imagem no Instagram, esses antes e depois, que estão muito disseminados, e eu sou totalmente contra. Para mim, você tem que se ver bem, se sentir bem, e isso foi um divisor de águas no meu tratamento nesses 2 anos, porque eu estou sem a mama de esquerda, tive extrusão da mama, eu tirei as 2 mamas por prevenção, e o cuidado com a minha pele, com o meu corpo, fez com que eu tivesse muita força de vontade. Então, eu falo que a gente tem que, segundo o OMS, saúde não é só ausência de doença, é um completo bem-estar físico, mental e social. E eu digo que quando a gente fica bem fisicamente, a gente melhora a nossa mente, isso a gente socializa. Isso foi um divisor de águas na minha vida. Então, eu trabalho hoje com peles maduras, Mauro. O que é peles maduras? São pessoas que não adianta encher de preenchimento e botox que está na moda. Essas pessoas já tiveram uma pitose facial, que é quando o rosto ele cai em camadas. A única opção que tinha anteriormente a essas pessoas, quando elas queriam se sentir mais belas e bonitas, era a cirurgia, o lifting facial. Só que acabavam tendo um bloqueio, porque chega no médico, o cirurgião fala, não, devido aos seus exames, às vezes já tem diabetes, às vezes já tem algumas comorbidades, e não é interessante para um centro cirúrgico. E aí foi introduzido os fios de sustentação facial, que é com polímero absorvível, 100% absorvível e produz colágeno. E aí eu tentei, desde 2015, desde que entrou isso no Brasil, eu estou na área há 10 anos, como você disse, a biomedicina estética começou, e eu fui uma pioneira, eu sou coordenadora de pós-graduação, tenho uma clínica em Sorocaba, tenho uma empresa em Goiânia, em Minas, ainda continuo na coordenação, estou nesse movimento de sala de aula e clínica, então eu vivo o clínico real, o que o cliente quer e o que o meu profissional precisa aprender. E eu observei quanto mais eu pudesse reduzir o risco de um procedimento, mais pessoas poderiam se beneficiar. E aí eu criei esse método, ele tem já patente, eu estou na tese de doutorado para ser publicada, se Deus quiser, ano que vem. A pandemia atrasou muita coisa, mas vai sair, e eu consigo inserir os fios para reposicionar a face, tanto aqui nessa região, quanto levantamento de sobrancelha, como papada, sem cirurgia, e um lifting real mesmo. Então, e essa forma de inserção dos fios, porque o fio de PDO já existe, ele é coreano, veio da Coreia do Sul, e a forma de inserir com segurança, com mínimo de invasão, foi a técnica que eu desenvolvi. Esse procedimento, Lorena, é para quem quer fazer ou é para quem pode fazer? Eu falo de poder, questões de saúde, quem tem problemas de saúde que, de repente, estão impedidos disso. Então, justamente, talvez eu ter enfrentado essa questão da comorbidade me fez ter essa sensibilidade de entender que, às vezes, é importante para o paciente oncológico ou um paciente que faz uma comorbidade se sentir bem. Porque você vai para um consultório, não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Então, eu tentei fazer de uma forma leve e que, lógico, com um aparato médico, tenho equipe médica, eu trabalho em parceria com o médico, meu irmão é médico, de conversar e de pedir autorização para realizar os procedimentos, porém não tem risco nenhum, nem de sangramento, nem de cicatrização errônea. Então, eu tenho muito cuidado para ser para quem quiser fazer o procedimento. Tanto é que não tem nenhum efeito colateral. É biodegradável, o seu próprio corpo produz colágeno no final das contas, não tem cortes, suturas, cirurgia, complicação. Eu estou já há 6 anos, né? Já com muitos pacientes, e principalmente peles maduras, que é a pele que não adianta colocar o preenchimento. E muitas das vezes as pessoas, quando vão para a estética, procuram justamente fazer um preenchimento para levantar, para preencher. E esse produto não fixa se a pele tiver com quedas faciais, então é para todo mundo. Aí, Mauro, se é para quem não poderia fazer uma cirurgia ou não é adequado para o preenchimento, eu costumo dizer que se é bom para quem tem problema, para quem não tem nada, é melhor ainda, porque é melhor você nem correr riscos. E para finalizar esse tópico, Lorena, pele madura é o quê? Tem a ver com a idade? Essa minha aqui, ó, que vai caindo tudo assim, até o pé. Que é isso, tá linda, Conceição, maravilhosa. Eu sei admirar os cabelos brancos e o sorriso de uma mulher que tem energia boa. Primeira coisa para ser minha paciente, tem que ter energia boa. Não adianta estar lá mal, deprimida, triste, não vai ser fio que vai resolver, tá? Mas pele madura é isso, que já sofreu o processo de degenerescência, né? O músculo já deu uma
atrofiada, o colágeno já quebrou, elastase, colagenase, a gente só produz colágeno até os 25, e dos 25 até os 100, você tem que viver com uma produção única se você não fizer uma intervenção na clínica, né, num procedimento estético ou qualquer outro. Então, é isso, peles maduras, e eu costumo dizer que é de homens e mulheres que sabem o que quer. Entendeu? Não é aqueles que querem se transformar em outra pessoa, não. É pegar, por exemplo, a Conceição, que já é linda e maravilhosa, com certeza mais jovem, era mais linda ainda, e falar, Conceição, vamos retornar ao que você já é, não te transformar em outra, que essa não é minha linha de raciocínio. Já eu bato aí. Também tô indo. Tá convidada, Sorocaba, pode vir. E, Michele, também eu tenho um trabalho legal, que depois eu vou te chamar, tá? Com esse propósito, principalmente nas suplementações. A Priscila também está saindo de Londres agora, está indo para aí também. Já estou indo colocar um monte desses fios aqui. Vou resolver essa testa ligadíssima, que eu não sei onde que você vê isso. Cara, meu sonho é ter ruga. Olha como as coisas são, as interpretações da vida. Né? Caraca, envelhecer para mim seria um privilégio, assim, né? Imagina, tá toda caidinha, falar, caraca, eu tô velha, que maravilhoso. Você é linda. Eu sei que você tem o câncer, mas você está linda também. Ana Michele, a gente já vai falar sobre o seu livro, Contém Esperança, faltando 13 minutos para 1. Deixa eu dar um recado aqui, um convite do Movimento do Ministério Público Democrático, que é o nosso parceiro dos programas das quintas-feiras por aqui, é o gente do MPD que fala. O Movimento Ministério Público Democrático convida todo mundo para participar do 7º Congresso Nacional da Associação, que acontece hoje, com transmissão ao vivo, a partir das 19h30. Hoje é o último dia, na verdade, deste congresso. E acontece pelos canais digitais do MPD, o Facebook, o Instagram e também o YouTube. Esse encontro de hoje, como eu destaquei, o último da edição, vai comemorar o aniversário do Movimento Ministério Público Democrático e terá como tema o papel do Ministério Público na defesa da democracia. Para essa etapa de hoje, para esse encontro de hoje, a participação da Procuradora de Justiça Valderia Zabu, vice-presidente do MPD, o Movimento Ministério Público Democrático, também a presença do advogado, procurador de Justiça aposentado e ex-presidente da Associação dos Procuradores do Ministério Público, Felipe Locke Cavalcante, do Procurador de Justiça e ex-Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Luiz Antônio Guimarães Marrei, da Procuradora de Justiça e ex-presidente do Conselho Nacional de Corregedores Gerais do Ministério Público, Tereza Maldonado Caturchi Exner, e do jornalista Heródoto Barbeiro, da Record News e também da Nova Brasil. O congresso é gratuito, as inscrições podem ser feitas pelas redes sociais do MPD, no Instagram e no Facebook é MP Democrático e no YouTube Ministério Público Democrático. Portanto, hoje, último dia do 7º Congresso Nacional do Movimento Ministério Público Democrático, a partir das 19h30, você está convidado. Agora sim, Ana Michele, com edição da E-Galáxia e apoio da Pfizer, acaba de ser lançado o livro Contém Esperança, que conta com a participação de 46 pacientes e familiares que vivenciam algum tipo de dor causada por uma doença que ameaça a continuidade da vida. São pacientes sob cuidados paliativos que, ao longo de 6 meses, se dedicaram a aprender sobre os processos de escrita com diversos autores consagrados, narrando suas histórias de vida e esperança sob a ótica de quem não tem tempo a perder. Como é que surgiu esse projeto, Ana? Eu acho que a primeira coisa é importante a gente colocar todo mundo na mesma pauta, né, sobre o que seria cuidados paliativos. Então, basicamente o que você falou, né, que é uma abordagem da medicina multiprofissional que lida com o sofrimento humano. Então, normalmente são pessoas que estão enfrentando algum diagnóstico de alguma doença grave que ameaça a continuidade da vida. Não necessariamente só o câncer nesse estágio avançado, que é o meu caso. Então, dentro, né, dessa abordagem de cuidados paliativos, a gente olha para aquela pessoa que está em sofrimento e a gente tenta ver para além do órgão dela adoecido, né? Hoje a gente tem uma medicina que, enfim, tem muito médico que acaba tendo esse olhar muito para a tecnologia, para como é que a gente vai vencer o câncer, né? Tem essa coisa da nossa sociedade, da vitória. E eu vejo que são pessoas que estão enfrentando esse diagnóstico e, para mim, elas vencem todo dia. Então, a gente não precisa de um atestado, de uma cura, para dizer que a gente está vencendo. Então, a gente consegue olhar para esse paciente e contemplar todas as dimensões de sofrimento dele.
eu sou voluntária, né? Eu trabalho voluntariamente com esses pacientes há 10 anos, e eu vejo que muitas vezes, quando eu pergunto onde dói de verdade, eles não me falam alguma coisa relacionada ao câncer ou ao efeito colateral. Eles vão falar de uma dor emocional, eles vão falar de uma dor existencial, eles vão falar de uma questão social, de perder o emprego ou não ter condição de comprar uma medicação. Então, como a gente não olha para todos esses aspectos da totalidade humana, a gente só consegue olhar para aquele tamanho de doença e se venceu ou perdeu. Então, assim, eu nem venci porque eu não estou curada e talvez eu não consiga atingir este laudo perfeito absoluto, mas eu também não morri. Então, quem são essas pessoas, né? Essas pessoas são essas pessoas que precisam ter um suporte muito adequado para que elas vivam da melhor forma possível, independente do tratamento que estão fazendo ou do estágio que está a doença. Então, eu sempre falo, né? Pessoas que estão morrendo estão vivas. Então, a gente tem que sempre olhar para essas pessoas como com a vida que habita nelas, independente do tempo, que tempo para a gente é uma coisa muito filosófica que ninguém sabe quanto tempo tem. Então, diante disso, a gente criou uma iniciativa chamada Casa Paliativa, para justamente dar esse suporte para pacientes que muitas vezes eram meio que invisíveis para essa sociedade, né, que só consegue olhar para esse lado da cura e da vitória, e eles eram os fracassados, né? Então eu até brinco, falo assim, pô, se morrer é fracasso, está todo mundo fadado a isso, né? Então, a gente tentou ensinar Vai para todo mundo eles... fracassar, né? Vai todo mundo fracassar. Então, por que a gente não fala sobre isso? A gente tem medo de olhar para a vida que a gente está tendo? Então, a gente pega essas pessoas, a gente fala com elas sobre o que dói de verdade, sobre como elas podem ensinar o médico a cuidar delas, porque a gente acredita que o paciente é o mestre do cuidado, porque só a dimensão de dignidade só existe para você. É a sua dignidade, é a sua dimensão de dignidade, o que é dignidade para você, o que é sagrado para você. Então, a gente tenta dar esse suporte para que essas pessoas sejam protagonistas dessa história, e não a doença. E aí, como eu sou escritora, né, eu tenho 2 livros publicados pela editora Sextante, né, que aí é mais relacionado à minha vida mesmo, eu achei que era muito importante não só essa construção de legado desses pacientes, mas que a própria sociedade, os familiares entendessem que é possível você ter uma vida que faz sentido, mesmo estando enfrentando um desafio que é um adoecimento. Então, é esse livro super lindo aqui, chamado Contém Esperança, que a gente ensinou esses pacientes a se expressarem através da escrita, através da poesia, o que é arte para eles. Então, eles esparramaram isso aqui nessas páginas, a gente teve a curadoria da Ana Holanda, que é uma jornalista muito conhecida, e aí acabou nascendo esse livro, né? São 46 relatos, em crônicas, cartas, poesias, da forma como eles quiseram se expressar. E como fio condutor é essa questão da esperança, né? Porque esperança não é esperar, né? Esperança é a gente caminhar nisso, caminhar nessa fluidez da vida e tentar encontrar sentido para tudo que a gente está vivendo. Então, é um livro muito potente, é muito legal mesmo. Está nas livrarias, está nas prateleiras, está nas lojas digitais. Como é que está isso, Ana? Tá, eu acho que a melhor forma de comprar é pela Amazon, porque como a gente fez uma impressão por demanda, então é mais fácil comprar pela Amazon, que daí já a gente consegue levar. Mas a versão física ou a versão digital? Tem as duas, tem o e-book e tem o físico, que é muito bonitinho também, tá muito bem construído. Eu vou comprar agora o online, né, no Amazon. Isso, e-book, tem o e-book, é só colocar Contém Esperança. Estou aqui agora, contém. Então, bora. É muito legal, porque tipo, tem muita gente que não faz ideia de como... achei aqui, ó, Kindle É maravilhoso, isso. Vai ter, Ana Michele, vai ter audiobook. Vai ter audiobook para ele? Quem sabe? Agora a gente precisa de um incentivo financeiro, né? Porque a gente só conseguiu fazer por conta do apoio da Pfizer, né? Que acabou ajudando a gente na construção financeira desse projeto, né? Porque tem todo um custo, ficará muito lindo a narração de todas essas histórias. É uma ideia. Eu já vou colocar no próximo projeto, assim. Meu livro, o primeiro, ele tem audiobook, chama Enquanto Eu Respirar. E agora o segundo, que eu lancei tem 1 mês, mais ou menos, chama Vida Inteira. Esses são mais fáceis, estão em todas as livrarias do Brasil. Essa semana estava até entre os mais vendidos da Veja, achei super chique, né? Uma paciente oncológica falando de vida. Então, merece. E o seu depoimento também é importante, você deve fazer, como o Mauro disse. Eu quero Meninas, autografar, seguinte, pronto, falei.
Pronto, Meninas, é o 46 seguinte, autógrafos, faltam você vai 5 ter. minutos para terminar o programa, temos perguntas aqui da audiência, eu vou pedir muita rapidez para vocês, assim, porque é uma pergunta para cada uma. Então, é o seguinte, como a Ana Michele está com a palavra, a Tatiana Vilela pergunta pelo Instagram, você afirmou em uma entrevista que a cura vai muito além da ausência da doença. O que isso quer dizer? Bem rapidinho, Ana, bem rapidinho, por favor. Não, acho que é simples, né? Acho que tem tanta gente que é saudável e não está presente na própria vida. Então, para mim, cura é isso. Cura é o que essas pessoas doentes entregaram nesse livro, por exemplo, que é uma cura de alma, é uma cura muito mais profunda do que a ausência de uma doença. Priscila Curry, Lucas Martins no Facebook pergunta o que os serviços como o SAMU no Brasil teriam a aprender com o mesmo serviço de países como aí, a Inglaterra. Bom, para começar, não existe paramédico no Brasil. Quem faz o meu trabalho no Brasil são os médicos emergencistas. O paramédico é único aqui, a gente tem uma universidade. Eu sou um pouco mais do que enfermeiro e menos do que o médico, se você for colocar a gente numa categoria, mas aqui não tem médico na ambulância, são apenas paramédicos e assistentes de paramédico. Então, fica mais focado. Isso é uma coisa legal. E todo atendimento é padronizado. Independente de onde você for aqui, todas as ambulâncias estão idênticas e os profissionais têm a mesma universidade, o mesmo treinamento. Aqui são socorristas, né? Isso. Não, tem socorrista, enfermeiro e médico aí, né? Conceição, Adriana Maluf pelo YouTube pergunta a sua opinião sobre a atuação da imprensa brasileira em relação à pandemia. Vixe. Bem rapidinho. Então, eu acho que está muito difícil, rapidinho, né? Um tema como não, esse. é difícil rapidinho, mas eu acho que está muito difícil entender tudo e passar a informação correta. Cada minuto é uma novidade e vamos pegar na mão de Deus, usar máscara, passar álcool e sair para a rua aos poucos. E vacinar. Vacinar, sem dúvida. Eu já tomei, vou tomar mais. Se tiver 18, eu tomo. Assim. Lorena, a Luciana Trindade pelo YouTube, como funciona a técnica estética com fios absorvíveis? Em quais procedimentos podem ser usados? Na verdade, você já falou tudo, né? O que dá para acrescentar para a Lorena rapidinho? Para a Luciana. Vocês estão me escutando? Sim. Sim. Tá. Então, é basicamente uma avaliação facial onde eu consigo achar os vetores de queda. O que é vetor de queda? É justamente o que gera o bigode chinês, a queda assim aqui que a gente chama de marionete, termos conhecidos populares. Bigode chinês, marionete, queda de sobrancelha, queda de pálpebra. Eu acho o vetor e consigo inserir um fio que tem garrinhas interno, não é bem pequenininho, e eu consigo levantar. Então, imediatamente, a gente consegue fazer um lift. Convido a quem me perguntou a me seguir nas redes sociais, @DRA Lorena Soares, @instituto.Lorena Soares. Tem vários casos clínicos e vídeos que exemplifica bem. E aproveitando a oportunidade, domingo eu tenho um curso e eu atendo pacientes modelos com a preço de custo. Então, é a oportunidade de fazer esses procedimentos que são mais caros com um precinho que vale a pena. E olha, uma última questão aqui, muito rapidinho. Hélio Aldevino está com a gente no Facebook. Ele diz assim: eu fui vacinado com a primeira dose da Pfizer na cidade de Juquitiba, aqui na Grande São Paulo. Dia 5 de julho foi isso. Com retorno a ser vacinado para a segunda dose no dia 27 de setembro. Aí ele diz: como eu retornei para a capital, será que serei vacinado com a segunda dose normalmente? Não sei se vocês têm essa informação. Eu acredito que sim. Ele vai chegar com a comprovação dele em qualquer posto de saúde. Eu entendo, não sei. Podemos buscar essa informação. Vocês sabem, não? Eu não sei no Brasil. Faria sentido que sim. Ele poderia se vacinar em qualquer lugar do Brasil, comprovando que ele já teve a primeira dose dele. Eu não sei por que não. Era só que faltava, né? Chegar, você vai ter que voltar para a sua cidade para fazer isso. Aí... Não faz sentido. Certo, ético e o justo seria sim, porque vacinação é nacional, não é só de uma região. Então, se ele está na data da vacina, ele quer se vacinar, que é o grande problema que nós estamos discutindo aí, se ele for negado, eu acho que está errado, mas também não tenho certeza da informação. Meninas, aqui, muito obrigado. Até turista vacina aqui. A pessoa chega com uma primeira dose e pode tomar a segunda dose aqui. Meninas, eu vou ter que encerrar. Não tem jeito. Dó. Não vou nem pedir as despedidas de vocês, porque não dá mais tempo. Conceição Duarte, jornalista, apresentadora e escritora com a gente. Priscila Curry, paramédica em Londres, também com a gente. Ana Michele Soares, jornalista e escritora, paliativista. Ela é autora do livro Contém Esperança, coordenadora da Casa Paliativa. E a biomédica esteta Lorena Soares, especialista em saúde estética, criadora do método de fios absorvíveis.
Muito obrigado, meninas, pela presença em nome da equipe do programa Gente que Fala. Na mesa de som com a gente, o Sérgio Souza, ele é o gerente técnico da Rádio Trianon. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, a diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Correria, gente, por aqui, atrasado, mãe, tchau.